Olá, sou Jefferson Tavares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer imensamente a oportunidade desse espaço para uma reflexão dentro do primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, cujo tema pós-pandemia, como será o mundo depois da crise, é um tema extremamente atual e que requer de nós um conjunto de reflexões nesse momento tão difícil que estamos passando, do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de vista da saúde de todos os nossos colegas e familiares. O que eu trago aqui para vocês hoje é uma reflexão sobre esse aspecto. Vou aqui dividir com vocês a tela para uma apresentação muito breve, mas que tem um objetivo muito claro de trazer, de construir aqui um espaço dos desafios para as cidades brasileiras e as alternativas para o mundo pós-pandemia. O objetivo aqui é, portanto, discutirmos um pouco ou criarmos alguns momentos de reflexão em que a gente possa, a partir da qual a gente possa começar a construir alternativas diante do que nós estamos, do histórico da nossa formação de espaço urbano e para onde podemos avançar. Nunca é demais lembrar que a cidade, o espaço, o lugar, a cidade em que nós estamos vivendo, muito marcada pelas desigualdades do desenvolvimento, muito marcadas pela segregação social, muito marcadas pela alta concentração de riqueza, para termos ideia, alguns rápidos, breves números que exemplificam, que materializam um pouco esses problemas, dizem respeito, por exemplo, a questões básicas. Nós temos um déficit habitacional hoje na ordem de 6 milhões e meio de habitações. Nós temos 40 milhões de pessoas vivendo sem água potável. Aproximadamente 32% da população brasileira, ou das moradias cadastradas pelo IBGE, apresentam ausência de coleta de esgoto, o que gera ou aumenta os problemas de insalubridade nesses espaços, já muitas vezes precários e vulneráveis do ponto de vista tanto ambiental como social. Isso exemplifica, portanto, alguns aspectos da formação, da trajetória da formação do território brasileiro, marcado, portanto, por esses três elementos, pela desigualdade no desenvolvimento, pela segregação social, pela alta concentração de riqueza, que são elementos que se conectam e formam uma base de grandes problemas pelos quais nós temos passado e que, evidentemente, com a Covid, só tem aumentado. Esse cenário que nós estamos assistindo de problemas provocados ou emergidos pela Covid-19, nada mais são do que os problemas antigos que tínhamos reforçados, cuja intensidade ampliou diante da ausência de ações estatais, de uma organização da sociedade civil, e que levou, portanto, à gravidade dos problemas que hoje nós temos. Muitos dos comércios existentes fecharam, muitos dos serviços existentes fecharam. Isso levou a um desemprego em massa. Evidentemente, esses desempregados foram para a rua conseguir novos empregos e estão sujeitos à contaminação, evidentemente, correndo grandes riscos, enquanto apenas um terço dessa população trabalhadora foi para o home office, como em atividades como essa que nós temos tendo oportunidade de fazer hoje. Ou seja, as desigualdades, elas estão capilarizadas em todos os ambientes. Com relação ao espaço urbano, ao desenvolvimento do processo de urbanização brasileiro, eu queria chamar a atenção de dois aspectos importantes desse processo, que decorrem principalmente das políticas públicas a partir dos anos 60. Essas políticas públicas, originadas do governo federal,
elas proporcionaram uma organização do território muito orientada por uma polarização dos principais centros urbanos e pela concentração de recursos nesses centros urbanos. Algumas grandes metrópoles foram eleitas como as cidades que deveriam receber maior contingente de recursos, né, e, evidentemente, melhor qualificação dos seus equipamentos públicos e do próprio contexto urbano, do desenvolvimento, né, e isso gerou uma concentração demográfica, uma concentração de recursos públicos, de investimentos privados, uma concentração de atividades econômicas e, evidentemente, uma concentração também das desigualdades e dos problemas, né? Por exemplo, a concentração de equipamentos de saúde em poucas e principais cidades no território brasileiro, tradição que se vem desenvolvendo desde a década de 60, sobretudo, né, isso ajuda a explicar uma parte do colapso da saúde que nós assistimos há alguns meses atrás, né? A extrema dependência de pequenos municípios de cidades de porte médio, de porte pequeno, às vezes até de grande porte, de grandes metrópoles, né? Uma população que estava sem condições de atendimento de saúde, né? E que diz respeito, evidentemente, a esse processo de urbanização que vem se desenvolvendo dessa maneira, muito polarizado e muito concentrado. E, atualmente, com dois aspectos muito evidentes, né, que têm se caracterizado, um que é a metropolização do espaço brasileiro, né, a constituição, portanto, de condições de vida metropolizadas à luz das regiões metropolitanas em áreas que não são metrópoles, né? Então cidades pequenas, cidades médias, cidades de médio porte, cidades grandes, que não são regiões, que não estão em regiões metropolitanas ou que não são metrópoles, elas têm sofrido com condições de desenvolvimento urbano nos moldes de metrópoles, né? Então, problemas de tráfego de automóveis, problemas de falta de transporte público, falta de habitação, impactos no meio ambiente, déficits habitacionais e de infraestrutura de saneamento ambiental, né? Ou seja, características, modos de vida que estavam muito presentes nas metrópoles, hoje estão se dispersando para outras cidades que não são regiões, necessariamente, regiões reconhecidas como metropolitanas ou não são essencialmente metrópoles, né? E um outro aspecto que é esse mais visível, mais concreto, né? Possível de ser mensurado até, o processo de dispersão urbana que temos sofrido já há algumas décadas, né, que se caracteriza fundamentalmente pelo espraiamento do tecido urbano, da área urbanizada dos municípios, a partir de diferentes formas de novos equipamentos ou novos condomínios residenciais, né, que tem mudado a função das áreas centrais e do próprio entendimento do que é periferia. Aliás, essa divisão centro-periferia, nesse processo de metropolização e dispersão urbana, se mostra muito anacrônico, né, muito distante de uma possível explicação de como estão organizados os espaços urbanos hoje e de quais as tendências do desenvolvimento urbano que estamos, da qual podemos prever. Né? Essas questões, essas características, essas novas evidências têm levado a um debate muito focado no debate antagonizando uma ideia de cidade compacta e uma ideia de cidade dispersa, né? Criando aí, dando muito valor para um falso dilema. Né? Existem aí algumas apostas de que a cidade compacta ela seria mais democrática, mais inclusiva do que a cidade dispersa, né? Por outro lado, alguns estudos, sérios estudos, já têm publicado
já tem publicado resultados demonstrando que cidades compactas podem ser, sim, mais inclusivas e menos e causar menos danos ao meio ambiente, mas podem resultar também nos efeitos contrários, né? Podem se tornar cidades muito caras, cidades inviáveis para recepcionar a população mais pobre ou mais vulnerável. E dado o adensamento que ela proporciona, né, e o resultado, por exemplo, de efluentes que ela lança no meio ambiente, isso pode cometer também grandes prejuízos ao meio ambiente, como no caso de cidades dispersas, que são tradicionalmente tidas como exemplos de cidades que provocam maiores problemas ambientais, porque ocupam maior área, né, muitas vezes áreas de manancial, e exigem do seu morador grandes deslocamentos, né? Também existem estudos de que cidades dispersas ou com baixa densidade, baixo grau de densidade demográfica ou de concentração de atividades, gera menos impacto. E possibilita, dado o fato de maior quantidade de terra disponível para aquisição, um baixo valor dessas terras e, portanto, uma possibilidade de acesso a essas terras de forma mais democrática. Ou seja, existe por trás desse debate da cidade compacta, cidade dispersa, um falso dilema, ao meu ver, né, que esconde um elemento que é o elemento principal que nós temos que nos ater, que é justamente a respeito de qual modelo de desenvolvimento urbano que deveremos buscar, né? Independentemente da forma dessa cidade, muito embora a forma seja um dado importante, ela é relevante, ela é um dado fundamental para constituir a qualidade do ambiente urbano. Precisamos discutir ao fundo qual é o modelo de desenvolvimento urbano que está em jogo e qual que nós, de fato, queremos, né? O que nós podemos observar a partir das transformações, né, nesse curto arco histórico, né, a partir da década de 60, 70, quais as transformações que estamos vendo no atual processo de urbanização brasileira, né? Nós temos aqui uma constituição muito mais forte de relações entre municípios. Claro, proporcionados pelos instrumentos constitucionais, proporcionados pelos decretos federais, estaduais e até municipais, né? Nós estamos vendo uma articulação muito mais forte entre municípios que não existia em momentos anteriores, né? Ao passo em que algumas instituições estão sendo algumas instituições de planejamento, sobretudo as de planejamento metropolitano e regional, estão sendo destituídas, né? Nós estamos vendo, por um outro foco de observação, uma intensificação das relações entre municípios, né? Uma intensificação de relações mais horizontais e menos hierarquizadas do ponto de vista de uma polarização, de uma concentração que cria espaços de domínio sobre o qual submete decisões de municípios menores, com menos condições e recursos para desenvolvimento. A possibilidade, portanto, dentro de políticas públicas de articulação entre municípios, de criação de espaços, de debates e novas governanças, tem proporcionado essas relações mais horizontais e, embora com grandes dependências, mas com uma nova interface dessas dependências de mão dupla, né, de interdependências, de relações mais horizontalizadas, interdependentes, ou seja, desconstituindo um cenário muito concentrado, muito polarizado, que tínhamos desenvolvido até meados dos anos 60 e que se intensificou a partir das políticas públicas desse momento, né? Quais as oportunidades que essas constatações nos dão? Nos dão as oportunidades de olhar para a constituição de redes, né, de cooperações entre municípios. Não é à toa, por exemplo, que no estado de São Paulo, todas as fases de restrições diante da Covid, né, e as suas etapas de desenvolvimento estão regionalizadas, né? Elas são feitas, evidentemente, por município, mas o município dentro de uma determinada região. São regiões que são destacadas com mais ou menos restrições. Por quê? Porque existe claramente uma cooperação entre municípios, seja por serviços públicos, seja por articulações
econômicas, seja por interdependências criadas ao longo dessas décadas, né? A cooperação entre Estados é um outro fator que tem emergido com muita importância, né? Os consórcios, por exemplo, os consórcios do Nordeste, recentemente criado, o consórcio do Grande ABC, o consórcio do Circuito das Águas, são alguns exemplos de como essas cooperações elas podem incentivar, portanto, a articulação entre municípios, a articulação entre estados para a otimização do uso dos recursos, para colaborar ou solidificar essas formas de integração cooperativas e não competitivas. Talvez essas sejam algumas das oportunidades de articulação entre os entes federativos. E não podemos deixar de notar a importância que essas redes de solidariedade, né, em diferentes ambientes, né, em diferentes escalas do desenvolvimento das cidades, elas têm provocado benefícios e têm sido descobertas, né, essas redes de solidariedade como estratégias de uma manutenção em momentos de grandes crises, como que estamos vivendo, como um momento de manutenção de um mínimo de bem-estar e de condições seguras de vida, buscando no futuro condições de qualidade de vida, né? O combate à pandemia, portanto, tem demonstrado com muita clareza que é possível criar alternativas, evidentemente ainda muito fragilizadas, né, mas que estão baseadas nessas relações mais regionalizadas. Temos que reconhecer, portanto, a regionalização dessas relações e como que as soluções podem levar em consideração essa regionalização entre cidades, né, que esses consórcios, essas ações consorciadas em diferentes escalas dos entes federativos possam proporcionar cooperação e não competição entre cidades, né, e que a integração entre ações em diferentes faixas das camadas sociais pode criar ações transversais, portanto, né, de colaboração e de superação de alguns dos problemas causados pela pandemia. Evidentemente, isso não desonera o Estado das suas responsabilidades, isso não desonera a sociedade civil das suas responsabilidades, mas nos ajuda a olhar, né, ilumina alguns pontos importantes que podemos levar para o futuro como um aprendizado desse processo tão difícil, tão doloroso, né? E o que nós precisamos transformar? Porque além dessa escala das políticas públicas, além dessa escala de redes de solidariedade, de formas diferentes de cooperação, fundamentada sobretudo nos consorciamentos, né, o espaço da cidade, né, o espaço do pedestre, do morador, do cidadão, ele também precisa ser transformado, né, e essa transformação precisa valorizar a oportunidade de emprego e de moradia segura e com qualidade. Evidentemente, quando eu falo moradia, eu não estou falando exclusivamente da casa em si, né, do objeto construído, que é a casa, mas de tudo que sustenta a possibilidade de uma vida com qualidade desse morador, né, como acesso aos serviços públicos, acesso democrático ao transporte público com qualidade, à educação, à saúde, ao saneamento, né, e as oportunidades, sobretudo, de emprego. Bem como retomar a importância do espaço público. O espaço público ele tem sofrido de uma desvalorização ao longo das décadas, seja pelo discurso da violência, da insegurança, seja pelo discurso do descaso com relação ao próprio espaço público. O espaço público precisa voltar a ter importância, né? Esse momento de restrições que vivemos, né, de não podermos sair à rua, não podemos irmos à praça, não podemos ter contato com a esfera pública do convívio, né, demonstrou quanto essa esfera pública é importante, demonstrou quanto o espaço público ele é importante para garantir essa esfera de convívio da sociedade, né? As restrições, o impedimento desse uso mostrou a importância que ele tem para todos nós.
seja para uma vida mais saudável, seja para a possibilidade de criar lugares de debates, né? O lugar onde o conflito possa aparecer e não ser invisibilizado, e a partir da emergência desses conflitos, podemos resolver coletivamente, de forma democrática, os problemas que estão colocados na nossa sociedade. O espaço público, ele é essencialmente o lugar dessa construção, né? E, portanto, entender a cidade como um lugar de encontro, né? Que sempre foi, e não o lugar da separação, e não o lugar do desencontro, e não o lugar dos distanciamentos sem contatos, né? Seja ele o contato remoto, como estamos fazendo hoje, seja ele o contato físico na rua, na praça, né? Então, retomar esses aspectos, revalorizar esse âmbito da cidade como lugar de encontro tem que estar na base dessas discussões do que será após pandemia, em que mundo que viveremos depois da crise, como simula o próprio tema desse seminário, que tem grande importância em fazer essas reflexões, né? Importante em que cidade viveremos. Eu lançaria aqui pelo menos 3 desafios para nós, né? Para nós planejadores, pensadores, críticos e gestores públicos, consultores que vivemos num intenso momento de reflexão sobre que cidade viveremos pós-pandemia. Muita coisa pode não mudar, evidentemente, né? Mas temos oportunidade de discutirmos isso e de pormos em prática essas mudanças, né? Coloco aqui, portanto, 3 grandes desafios. O primeiro é romper esse modelo mundocêntrico a partir do qual o território nacional está organizado, a partir do qual as regiões estão organizadas, a partir do qual a cidade está organizada, né? Muito girando em torno de um único centro mais qualificado, enquanto que outras centralidades, outras áreas são sempre muito mais prejudicadas e vulneráveis, né? Superar a divisão racional, funcional da divisão da cidade, né, das suas funções estrito sensu, né, pensar de forma mais escalar, articulando faixas multifuncionais a partir de uma relação interescalar, né, seja no âmbito dos serviços públicos, dos comércios, das atividades cotidianas, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? E criar uma alternativa a essa hierarquia fordista de produção, a essa hierarquia fordista de organização do território, que é polarizada e centralizada, como eu pude demonstrar, desde os anos 60, intensificada pelas políticas públicas, né? Explorar mais as relações horizontais, romper com essa hierarquia, romper com essa divisão monofuncional e monocêntrica, são caminhos possíveis e viáveis, né, de se constituir novos espaços de moradia e de convívio na própria cidade, né? Retomando, portanto, o valor da cidade como lugar de encontro, retomando, portanto, o valor do espaço público como lugar da emergência dos conflitos e do espaço democrático para resolvê-los, né? É necessário, portanto, rever as bases do planejamento urbano e regional, precisamos constituir novas referências teóricas, conceituais, metodológicas, e rever essas bases para aplicá-las em curto, médio e longo prazo, né? Portanto, digo aqui que devemos valorizar o ambiente das políticas públicas, né? Valorizar o Estado como um ente mediador e propulsor e radiador de políticas públicas. Temos, portanto, que reconhecer essa atual dinâmica urbana que está muito mais redimensionada pelos aspectos regionais e não exclusivamente urbanos isolados e células isoladas com vida própria, mas muito mais interdependentes, né? E atualizar, evidentemente, a agenda da pesquisa e da prática desse planejamento, né? De alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, temas novos têm arejado o debate, né? Como a questão da inclusão, da referência às vulnerabilidades sociais e ambientais, da importância de reconhecer os problemas que a cidade provoca no ambiente de raça, gênero e classe, por exemplo, né? Temas que são muito emergentes, que devem fazer parte de um contexto atual, de um contexto
mais inclusivo do ponto de vista de discussão e mais diversificado do ponto de vista das suas temáticas. Temos que escutar mais, temos que voltar a escutar mais, evidentemente, a população, mas temos que discutir também muito mais com o Estado e colaborar com ele na construção de um novo espaço de políticas públicas que sejam aplicadas a partir, sem desconsiderar, portanto, essa realidade que estamos vivendo no auge da pandemia. Dessa forma, encerro minha fala com grandes agradecimentos, desejando que todos tenham saúde e que se protejam nesse momento tão difícil de crise sanitária, de crise social, econômica e política no qual estamos vivendo. Muito obrigado, espero que todos fiquem bem, grande abraço e espero ter uma oportunidade de reencontrá-los pessoalmente na cidade. Até mais.